Já estamos vivendo os momentos finais da história dessa terra. E eu venho aqui fazer um apelo para você, a ter mais carinho e zelo pela palavra de Deus, mais dedicação, ter mais tempo na oração. Os dias que nós estamos vivendo são dias maus. E esses momentos finais, falando dos dias maus, ele vai se intensificar mais ainda. E sabemos que, profeticamente falando, antes do fechamento da porta da graça, muitas coisas vai acontecer e é agora o momento que eu e você precisamos estar preparados ou nos preparando para esses momentos finais. Sabemos que chegará o tempo em que eu terei que escolher de que lado eu vou ficar. Chegará o momento em a quem verdadeiramente eu irei adorar. E precisamos estar cientes de que exatamente um pouquinho antes do fechamento da porta da graça, essa liberdade de expressão, de falar de Cristo, de compartilhar a palavra de Deus para você e com você, e eu falo assim por outros também que proclamam o Evangelho, por exemplo, pastor, TV, rádio, rede social aí, chegará um dia em que seremos privados, seremos bloqueados e de forma pessoal iremos continuar pregando o Evangelho. Mas a gente sabe que teremos consequências se continuarmos insistindo em falar de Cristo, em falar dos seus mandamentos que representa o caráter de Deus e que é a base do governo de Deus. Acompanhe aí esta mensagem importante que você vai ter detalhes importantíssimos, tá bom? Então não sai, fica até o final e já quero convidar você a compartilhar esse vídeo, esta mensagem, para outras pessoas também. Lembre-se, o dia que estamos vivendo, ou os dias que nós estamos vivendo, são dias maus. Que Deus ele te abençoe e acompanhe aí a mensagem em nome de Jesus. Não é? Então está claro isso, ok? Olha só o que a serva do Senhor fala. A imagem da besta representa a forma de protestantismo aposta. Amanhã a gente vai começar a falar sobre isso. Que se desenvolverá quando as igrejas protestantes buscarem o auxílio do poder civil, Estados Unidos da América, para a imposição de seus dogmas. O que diferencia a igreja romana dos protestantes em geral? Existe uma coluna que os une, e a coluna que os une é a guarda e a crença da imortalidade da alma, não é? Então, mas principalmente essa questão da guarda do domingo vai ficar em evidência momentos antes que antecedem a volta de Jesus, e nós precisamos estar atentos. E hoje se a gente leva a guarda do sábado de qualquer jeito, cuidado, porque naquele dia você não vai ficar do lado dos guardadores do sábado. Se hoje você não leva a sério os limites do pôr do sol, não leva a sério o tipo de conversa, como diz Isaías capítulo 58, versos 13 e 14, né? Que nem as conversas, a gente tem que cuidar. Sabe aquela história? Se não fosse sábado, eu ia te perguntar quanto é que está o teu carro, está a plaquinha lá. Cuidado, irmãos, parece ser uma coisa boba, mas o sábado vai ser o grande distintivo, o sinal. Ezequiel capítulo 20, verso 12 e verso 20 diz, entre Deus e o homem. Nós precisamos começar a levar a sério se a gente não está levando, ok? Aí o relacionamento igreja-estado, o que é a imagem da besta, nós já mencionamos, o protestantismo apostatado, que busca a força, não é, do poder religioso, ok? E isso antes da volta de Jesus, nós vamos ver esse poder político dando as mãos de novo ao poder religioso. O poder político representado pelos Estados Unidos da América, que dominam o mundo hoje, que ditam a direção, o rumo do mundo, juntamente com o poder religioso, que mais, não é, influencia o mundo, que é Roma papal. E quando esses dois se unirem de fato, porque hoje eles estão namorando, hoje eles estão flertando, quando eles se unirem, vai vir então, não é, essa intransigência religiosa para cima daqueles que são fiéis. Mas você não precisa temer não, tá? Porque o Senhor não desampara o seu filho fiel, ok? Em forma alguma. E Satanás volta a usar o quê? A igreja e o Estado agora juntos, não é? Com toda a sua força. Em que consiste o decreto de morte? Vamos ler o verso 15? Acompanhe comigo aí. Agora a Bíblia apresenta o decreto de morte, tá? Olha só, verso 15, diz o seguinte, e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse,
como ainda fizesse o quê? Morrer quantos não adorassem o quê? Quem não adorar o protestantismo apostatado, que busca a força, quem não adorar a besta, quem não adorar, não é porque tudo está voltado para a besta, a imagem da besta é uma referência à besta. Lembra do que nós vimos ontem? Ontem eu só dei o pano de fundo, não é, do capítulo 3 de Daniel, para que você entendesse o capítulo 13. O que aconteceu naquele período em que Nabucodonosor confecciona aquela enorme estátua, vai se repetir nos final dos tempos. Ok? Porque nós vimos que aquela estátua, ela tinha conotação não só política, mas também religiosa. E nós vimos que a medida da estátua, de 60 côvados por 6, foi da onde surgiu essa ideia que nós vamos ver no finalzinho do capítulo 13, não é? Do número 666. E daqui a pouco eu vou mencionar aí. Ok? Mais uma citação para a gente entender melhor. Olha o que consiste o decreto de morte. E a serva do Senhor diz: assim como Nabucodonosor, o rei de Babilônia, promulgou um decreto de que todos os que não se prostrassem e adorassem essa imagem seriam mortos, não foi isso? Não foi o que aconteceu? Eles não foram sido colocados na fornalha de fogo ardente? E Cristo apareceu para eles ou não? E você acha que Cristo vai te deixar na mão se você estiver vivo nessa ocasião? Claro que não. Não tem que temer. Eu vejo adventistas às vezes temendo: mas eu não quero passar por isso. Eu vou dizer, irmãos, desde criança eu sonho em passar por isso. Não que eu sou masoquista. Eu não sou masoquista, mas eu quero ver Jesus voltar. Com o meu olho, eu quero mesmo. Eu não quero passar pela morte. Não é? Por quê? Porque é algo espetacular você saber de que você vai fazer parte dessa história, sem dizer que o texto bíblico diz que vão cantar um cântico que ninguém vai poder cantar, entender. Ok? E continua: também será feita uma proclamação de que todos os que não reverenciarem a instituição do domingo serão punidos com o quê? Prisão e morte. Nós, pastores, vamos ser os primeiros a ser presos. E quem vai fazer o trabalho, quem vai terminar, são vocês. Então não venham colocar tudo sobre as nossas costas, não. Aprendam a trabalhar, aprendam a pregar, aprendam a dar estudo bíblico, aprendam a falar de Jesus. Porque nós, amigos, nós vamos ser os primeiros. Hoje, irmãos, a gente tem uma pressão tremenda, por exemplo, a educação. Vocês não têm noção, na associação nós temos uma pressão tremenda. O governo quer tirar nossa filantropia a todo custo. Hoje nós não temos condições, muitas vezes, de dar o desconto que nós gostaríamos para os adventistas, porque quem domina isso é o governo. Bate na associação toda hora, sindicato e coisa e tal, querendo pegar no nosso pé. Por quê? Porque eles querem realmente acabar com as escolas adventistas. Daqui a pouco, é TV. TV vai ser uma das primeiras que vai ser desligada. Pense que a TV vai fazer o trabalho que você tem que fazer. Não vai fazer. A TV é uma bênção, a rádio é uma bênção. Aqui, não é? O pastor Renan que representa a rádio. É uma bênção, mas não é a TV e a rádio que vai fazer o trabalho, é você, sou eu. E eu vou dizer, e nós pastores vamos ser os primeiros a ser presos, e vocês vão ficar com a grande missão na mão. Se não souber fazer agora, naquela época vai ser mais complicado. Ok? O que a gente não fizer em tempo de paz, vai ter que fazer em tempo de guerra. Olha só, continuando, testemunhos para ministros e obreiros evangélicos. João foi convidado a contemplar um povo distinto dos que adoram a besta ou a sua imagem, observando o primeiro dia da semana. A observância desse dia é o quê? E isso vai acontecer no momento em que o decreto for promulgado. Pastor, mas é quase impossível. Amigos, não é assim tão impossível não. Quando começar a vir uma situação de desespero, nós estamos vivendo uma crise. Dizem agora, o nosso presidente andou mencionando aí que os 6 anos serão terríveis, né? Ouviram isso ou não? Né? Diz que vai ser terrível os próximos 6 anos. E a gente está vendo, essa crise sempre existiu. Existe uma teoria na administração de empresa da mão invisível. Não sei quantos de vocês, alguns administradores talvez estejam aqui, sabem disso. Não é? É aquela ideia, assim, né, falando de maneira simples, de que uma nação, ela deve para outra nação, mas ela se faz de rica, mas está vivendo com o dinheiro que pediu emprestado da outra, e assim vai, está todo mundo devendo para todo mundo, só que está uma fachada só. Os 4 cantos da terra sendo segurados, né? E a crise já bateu, e cada vez, e quando vier uma crise terrível, você acha que não vai se procurar uma saída para isso? E vai se buscar, né, na família, no dia da família, vai se procurar tantas coisas. Não é tão difícil disso acontecer. Não é tão difícil. Hoje é um controle tremendo sobre a nossa vida. Se você tem CPF, o governo sabe quem você é, sabe onde você mora, sabe tudo. Você declara imposto de renda, ele sabe tudo da tua vida.
sabe? Sabe tudo. Nós estamos na mão, não é, do governo. Hoje você tem aí informações que você coloca em nuvem. Quem me garante que essas informações, alguém não está buscando essas informações? Quem me garante? Teu calendário, tua agenda, teus contatos. Meu amigo, se a gente não se apegar com Deus, nós estamos perdidos mesmo. Como ocorrerá a marca da besta? Vamos dar uma olhadinha aqui, verso 16? Acompanhe comigo aqui. Vamos lá. Diz assim: a todos os pequenos e grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita e sobre... Olha o lobo frontal aqui. Lembra que nós estudamos o lobo frontal? Você está lembrando que nós vimos Daniel 1? Olha o lobo frontal. Lá no capítulo 22, né, vai ser estabelecido, não é, o caráter, não é, de Deus na fronte. Aqui Satanás quer fazer a contrafação, a mesma coisa. Ele quer estabelecer o seu reino, os seus princípios, os seus valores no teu lobo frontal. Quem domina o teu lobo frontal? É Deus ou é o diabo? Ah, pastor, que é isso, o diabo? Amigos, é possível estar dentro da igreja e Satanás dominar o meu lobo frontal. É possível ser um líder de igreja e Satanás dominar o meu lobo frontal. Se eu não for uma pessoa de oração, de consagração, pelos seus frutos os conhecereis. Como é que a gente conhece uma pessoa? Olha para a vida dela, olha para a família dela, olha para os filhos, olha para o que ela fala, olha a maneira que ela trata as pessoas. Ela ama, ela critica, ela abençoa ou ela amaldiçoa? Pelos frutos os conhecereis. Como ocorrerá a marca da besta? Olha o que a serva do Senhor diz. Quando a nossa nação, eu gosto muito dessa citação, porque aqui está o segredo. Quando nossa nação, Estados Unidos, ela é norte-americana, em suas assembleias legislativas, promulgar leis que restringam a consciência das pessoas quanto aos seus privilégios religiosos, impondo a observância do domingo, a lei de Deus será invalidada em nosso país e também no mundo. Isso que ela falou num tempo que os Estados Unidos não tinha a influência que tinha. Eu era pequeno quando nós tínhamos, por exemplo, a União Soviética, lembram dela? Não é? E aí quando se estudava esses assuntos, não, mas a União Soviética, onde é que está a União Soviética? Aí, um tempo atrás, né, teve um tempo atrás, a China agora, é a grande promessa. Onde é que está a China? Você está percebendo? As coisas estão indo, estão afunilando. De que lado nós estamos? Não é? Ainda aí, no verso 16, quando receberão, ou quando recebe, aqui está errado, né? É com aotil, a marca da besta. Quando ocorre isso? Ao obedecerdes ao decreto que vos ordena deixar de trabalhar no domingo e adorar a Deus, conquanto saibais que não existe na Bíblia uma única palavra que mostre não passar o domingo de um dia comum de trabalho, consentis em receber o sinal da besta e rejeitais o selo, ao obedecerdes o quê? A observância do domingo. Tá? Então, você pensa que não vai ter muita gente que vive em nosso meio que não vai tremer a perna nessa hora? Vai. A profecia fala que haverá uma sacudidura no meio do povo de Deus. E muitos, por que Jesus disse que não é para arrancar o joio agora? Porque é perigoso arrancar também o trigo. Então, o joio está no meio do trigo na igreja. Tem gente boa, tem gente ruim. Eu dou estudo bíblico aqui, a Paola, né? O Luciano nos acompanha aí, o Luciano está voltando. E várias vezes eu tenho falado, Luciano, olha, não olha para as pessoas, não olha para as pessoas, não olha para as pessoas. Porque a parábola é muito clara. Ok? Se tem alguém aqui estudando a Bíblia, eu digo, não olha para mim, não olha para ninguém, não olha para nós aqui, olha para Deus. Ok? Olha para Deus. Tá? Então, cuidado, cuidado. Olha só a conclusão aqui. Essa cena é interessante. Conselhos para a igreja. Todo o cristianismo ficará dividido em dois grandes grupos. Os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus, e os que adoram a besta e a sua imagem, e recebem o seu sinal. Embora a igreja e Estado unam o seu poder para obrigar a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, a receberem o sinal da besta, o povo de Deus
Não vai receber. Aqui não é quem tem o nome no livro da igreja, é quem é o povo de Deus de fato, é aquele que se levanta mais cedo, que se consagra, é aquele que jejua para ter uma mente clara, para ouvir a voz do Espírito Santo, tem um programa assim, é aquele que não é, realmente vive a vida para abençoar os outros e não para amaldiçoar. Ok? Esse é o povo de Deus. Esse é o povo de Deus. Verso 17 e 18. Vamos ler? Acompanhe comigo aí. E aí nós estamos chegando ao final. E diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta, não é? Ou o número de seu nome. Aqui está a sabedoria, aquele que tem entendimento calcule o número da besta, pois é um número de homem. Então, não é número de Deus, é um número de homem, ok? Ora, esse número é 666. Ah, pastor, mas está saindo um chip aí e tal. Irmão, isso é tudo especulação, não tem nada a ver. Não seja enganado, o inimigo quer enganar os próprios eleitos. Tá? Isso tem a ver com idolatria, isso tem a ver, não é, com um total distanciamento de Deus. E olha só o que a serva do Senhor fala aí. O que é o número da besta? A história se repetirá. A religião falsa será o quê? Exaltada. O primeiro dia da semana, um dia comum de trabalho, sem nenhuma santidade, será estabelecido como foi a imagem, hein? Então, é agora o errado passa a ser certo. Os valores são invertidos, as coisas de Deus são pisadas. É isso, é a totalidade da idolatria, é o máximo que a idolatria pode chegar. E esse número, como eu já falei ontem, ele vem lá da estátua de Nabucodonosor, daquela do capítulo 3, não é? Tentando incorporar essa junção entre o poder religioso e o poder civil. O poder civil impõe os seus dogmas, não é? Que são estabelecidos pelo poder religioso. E o poder religioso aí vem, não é? Agora, não é, a fazer com que as pessoas se afastem de Deus. Olha só essa afirmação aqui interessante, não é? Eu falei para vocês que o número 600, não é, tinha a ver com o quê? Alguém lembra ontem? Não é? Com o número do panteão babilônico. Eles tinham muitos deuses. O número 60 é o número do Deus maior babilônico. O número 6 é o número do Deus menor. E essa é a totalidade da idolatria babilônica. Quando João ele menciona 666, ele está mencionando justamente esse contexto de Babilônia, porque na mente dele Daniel estava no pano de fundo. E eu preciso entender, João, para compreender e não ficar falando bobagem. Pastor, mas a ideia do vicário se lhe dê, isso ali deu tudo certo, muito bom, até eu dei estudo bíblico com isso, mas não tem nada a ver, com todo respeito. E foi uma crença que se tinha na época, mas não vamos julgar as pessoas que no passado falavam isso. Porque era a revelação que tinha, e a revelação ela é progressiva, ela é progressiva. Mas hoje nós temos evidências claras que João estava fazendo referência à Babilônia, João estava fazendo referência a isso, que era muito claro em Babilônia, e nós vemos ele mencionando Babilônia de novo, e amanhã a gente vai ver ele mencionando isso, capítulo 17 e 18, de maneira bem intensa, ok? Então significa justamente, não é? Essa junção que vai acontecer momentos antes da volta de Jesus. O decreto dominical, então, resumindo, ele tem a ver com essa observância do falso dia de guarda, que vai ser o ponto que vai unir o poder religioso e o poder político. O poder político, não é, vai estar um caos no mundo, que já estamos vivendo esse caos em prol da família, em prol, não é, de uma maior união e tal, e aí o discurso é muito bonito, o ecumenismo é um discurso lindo, mas se pisa na Bíblia o tempo todo. E princípios não se negociam. Princípios de Deus não se negociam. E aí então, a citação que eu já mencionei antes, mas vou ler: os Estados Unidos são o poder representado pela besta de chifres semelhantes ao do cordeiro, e que essa profecia se cumprirá quando aquela nação impuser a observância do domingo, que Roma alega ser um reconhecimento especial de sua supremacia. Olha só, eu encontrei esses tempos essa citação no livro Eventos Finais, e eu queria que você gravasse aí, pelo menos se você não conseguir decorar, mas pelo menos gravasse. Deus nos apela: leiam todos atentamente o 13º capítulo do Apocalipse, pois ele tem que ver com todo ser humano, grande ou pequeno. Estudemos mais. Aqui, amigos, a gente vai estudando e vai juntando uma coisa daqui, outra ali. Veja, não tem data aqui, e nem tem como ter, apenas, né, essas datas aqui, ok? Mas aqui é uma ideia bem resumida dos eventos finais, tá bom? Do que vai acontecer. Você tem
Cristo, Deus Pai julgando, Cristo intercedendo por nós no santuário celestial. Você tem o selamento, não é, daqueles que são fiéis, a sacudidura, aqueles que estarão na igreja de Deus e que vão sair porque são fracos, falsos cristãos, eles não estão aqui na igreja para abençoar, estão para amaldiçoar, vai sair, vai ter um momento que vai sair. A chuva serôdia vai ser o poder fora do normal para nós pregarmos o Evangelho. E aí, num sermão bem simples, como foi o de Pedro, milhares de pessoas vão se converter, crianças em praças públicas vão pregar e vão se converter. Nós pastores vamos estar descansando na cadeia, tá? E muitos de vocês vão estar fazendo esse trabalho aí, tá bom? O falso reavamento, Ellen White fala, isso aqui já está acontecendo, um reavamento em nome do Espírito Santo. Você já ouviu por aí esse falso reavamento? O Espírito Santo, e aí fala isso, e fala aquilo, e cai, e pula, e sapateia. Isso já está acontecendo, tá? Ecumenismo em 2 etapas, eu coloquei aqui, o protestantismo, romanismo e espiritismo. Depois, na segunda etapa, protestantismo, romanismo, espiritismo, Estados Unidos, que é o que nós estudamos. Satanás personifica Jesus, é o que Tessalonicenses nos apresenta do capítulo 2, né? Ele vai tentar enganar as pessoas, a última tentativa dele, e vai sair curando por lá na China, não sei onde que ele vai ir, né? Eu estou chutando aqui, né? E vai aparecer por aí e tal, enganar, só que lembre que Jesus na segunda vinda não vai botar o pé, eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, né? Ficará lá nas nuvens. Um curto tempo de espaço, né, para a porta da graça se fechar, e aí então você tem o decreto dominical, um indicativo de que a porta da graça está para se fechar, aí uma pequena angústia, e aí o tempo de angústia, as perseguições, as pragas, aí tem a ressurreição especial. 3 grupos vão ressuscitar nesse momento, Ellen White fala, né, que é uma referência a Daniel capítulo 12, verso 2, é isso, né? Ressurreição eterna e vida eterna, 12:2, Daniel 12:2. Aonde nós teremos ali, Apocalipse 1:7 diz, eis que vem com as nuvens, todo olho verá, até mesmo que os... Então, esses que mataram Jesus ressuscitam momentos antes da volta dele, para ver a besteira que eles fizeram, que eles mataram o próprio Cristo, né? Aí, os maiores inimigos da verdade, Ellen White fala aqui na citação do grande conflito, página 643, os maiores inimigos da verdade e aqueles que morreram crendo na mensagem do terceiro anjo. Leia as 3 mensagens angélicas, se atualize, veja lá, estude, é importante, isso aqui é o conteúdo que nós temos que pregar, ok? Porque o anjo ali somos nós, não é? Então, esses 3 grupos ressuscitam momentos antes da volta de Jesus, e aí Jesus vem, e aí aqui acontece, eu não coloquei, a primeira ressurreição, e tem muita coisa aí que foi só um resuminho para a gente ter uma ideia, ok? Essa citação eu li esses dias. Cada filho de Deus deve ser entendido nas Escrituras e capaz de mostrar nossa posição na história desse mundo, delineando o cumprimento das... Leiamos, estudemos mais, estudemos mais. De que lado nós vamos ficar? Do lado do Cordeiro ou do lado do inimigo? Ah, pastor, é óbvio que é do lado do Cordeiro, é óbvio que é do lado de Cristo. As nossas atitudes demonstram isso? As minhas palavras demonstram isso? A minha liderança demonstra isso? Eu sou uma pessoa que abençoa ou que amaldiçoa? As pessoas, quando estão comigo, elas são colocadas para mais próximo de Cristo, ou eu sou uma pessoa que desuna o grupo? Desunião é atributo do diabo, união é atributo de Deus. Queridos, nós precisamos buscar a união. Ah, mas eu não gosto do fulano, eu não... Então, meu amigo, não sonhe com o céu, minha amiga, não sonhe com o céu. Nós precisamos buscar a Jesus Cristo, e o atributo do céu é união, é ordem. Nós precisamos parar para pensar, do lado de Cristo ou do lado do diabo? Ah, mas eu sou líder de igreja, eu sou um pastor, não quer dizer nada, não quer dizer nada, irmãos. Eu sou um presidente de câmara, não quer dizer nada. Se eu não dobrar meu joelho todo dia, não pedir perdão dos meus pecados e não me consagrar, isso não quer dizer nada, nada. Quanto tempo você dedica para Deus? Quanto tempo você dedica para a Bíblia? Quanto tempo você dedica para visitar as pessoas, para orar com elas? Sabe, para mandar uma mensagem de conforto? Ou você é aquele que só critica, só fala mal? Irmãos, por favor, nós não temos mais tempo para isso. Quem estuda profecias percebe que nós estamos ali, como diz as crianças, na sujeirinha dos dedos da estátua. E nós estamos fazendo o quê, irmãos? Desculpa, com todo respeito, eu quero, em nome do Senhor Jesus, clamar para você.
Pare de olhar para os outros. Olhe para Jesus. Olhe para Jesus. Tá? Busque ao Senhor, se consagre, porque Jesus está voltando. E se nós nos descuidarmos, como diz Paulo, como posso eu pregar e eu mesmo me perder?